Se você está assistindo esse vídeo e entendendo o que eu estou falando, digamos que são bem altas as chances de você ser falante de português. Então, eu já quero começar com uma pergunta. Ouve essa senhora falando aqui por alguns segundos e tenta identificar qual língua que ela está falando. Minha mãe estava deitada na cama, até perto de 14 anos aqui, nem falava nem andava. E depois eu arrendava umas terras e fazia por pão, por trigo. E aí, ela está falando a mesma língua do que eu? Se o seu palpite foi de que ela estava falando português de Portugal, sinto te informar, você errou. Passou perto, mas errou. O que essa senhora está falando, na verdade, não é português, não. É mirandês. Uma língua que também é falada em Portugal, mas que é considerada uma língua separada. Bom, eu não sei qual foi o seu palpite, mas eu posso te dizer que a minha impressão quando eu ouvi essa língua sendo falada alguns anos atrás foi de espanto. Foi até difícil assimilar que alguém, em algum momento, pudesse considerar essa língua uma língua distinta do português. Sei lá, não poderia ser considerada simplesmente um sotaque diferente, um dialeto, quem sabe? Afinal de contas, eu estava conseguindo entender quase como se fosse a minha língua materna. Aliás, eu estava entendendo o mirandês melhor do que eu já tinha entendido alguns falantes de português de Portugal antes. Como assim? Bom, e se eu te dissesse que conseguir entender é praticamente um fator irrelevante quando a gente está determinando se uma certa forma de falar é uma língua e um dialeto? E aí? Talvez você já até tenha ouvido uma frase de um linguista russo chamado Max Weinreich, dizendo que uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha. Bom, tecnicamente a gente sabe que não é bem assim, né? A Islândia, por exemplo, não tem exército, mas o islandês é uma língua. E eu não preciso ou não deveria precisar mencionar a grande riqueza de línguas indígenas que a gente tem, aqui no Brasil mesmo. E até onde eu sei, os indígenas não têm exército e marinhas próprias. Mas esse aforismo do Max Weinreich, além de ser uma frase de efeito muito legal, está na direção certa. A diferença entre um dialeto e uma língua não é necessariamente linguística. É uma coisa muito mais política. Mas antes da gente chegar na política, talvez valha a pena a gente pensar em algumas definições que a gente consegue estabelecer. Vamos começar pelo sotaque. Sotaque é o efeito auditório das características de pronúncia de uma pessoa que identificam de onde essa pessoa é, tanto em termos regionais, geográficos, quanto em termos sociais. Note que eu falei pronúncia, ou seja, a diferença entre falar tomate, tomate ou tomate. Não é a mesma diferença de falar chávena ou xícara. Sotaque não abrange diferenças de gramática e de vocabulário. Talvez o aspecto mais comumente lembrado do sotaque sejam os sotaques regionais, ou seja, as características de fala que ligam uma determinada pessoa a um determinado local. Essa região pode ser uma área urbana ou rural dentro de um mesmo território. Por exemplo, a gente pode falar em sotaque mineiro, sotaque gaúcho, sotaque baiano. O sotaque também pode se referir a grupos nacionais que falam a mesma língua. É o caso, por exemplo, de sotaque brasileiro, ou sotaque lusitano, sotaque americano, sotaque australiano. E o sotaque também pode se referir à nossa impressão de uma outra língua. Por exemplo, um sotaque estrangeiro ou um sotaque latino. Por outro lado, os sotaques sociais se referem à bagagem cultural e educacional do falante. Isso é bem comum, por exemplo, em países que têm classes sociais bem marcadas e tradicionais, em que certas formas de pronunciar uma palavra já são características de um grupo social específico. Já um dialeto é um jeito de falar característico de um certo grupo social ou de um grupo de uma certa região. Esse jeito de falar costuma ser associado com o sotaque, sim, mas também é caracterizado por um léxico, um vocabulário, palavras próprias e com certas estruturas gramaticais particulares daquele grupo. Numa comparação até meio esquisita, eu posso pensar que o dialeto é como um sanduíche. Vamos imaginar que a fatia de cima é a pronúncia, o nível da fonologia da língua, que é onde o sotaque se materializa. O recheio, aqui no meio, é o léxico, as palavras que a gente usa. E a fatia de baixo é a sintaxe, a estrutura, as regras que dão base e orientam uma combinação e o uso das palavras. Da mesma forma que o sanduíche inclui a fatia de pão de cima, o dialeto inclui o sotaque,
mas não se limita a ele. É claro que nada impede que eu tire a fatia de cima e analise ela isoladamente, ou então que eu me volte apenas para o recheio, mas eu sempre tenho que ter em mente que essas são a parte que forma um todo. E da mesma forma que um recheio cheio de molho deixa a fatia de cima molhadinha, ou um pão muito molenga deixa cair todo o recheio, os diferentes níveis linguísticos também interagem entre si, se influenciando mutuamente. Muita gente imagina que a diferença entre dialeto e uma língua é que falantes de dialetos diferentes de uma mesma língua conseguem se entender, enquanto falantes de línguas diferentes não conseguem. Mas a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, os dialetos do chinês, como o mandarim e o cantonês, estão longe de serem mutuamente inteligíveis na fala, mesmo usando o mesmo sistema de escrita. Por outro lado, falantes de sueco, de dinamarquês e de norueguês conseguem se entender razoavelmente bem, conseguem se comunicar sem grande dificuldade, mas o status de língua independente do sueco, do dinamarquês e do norueguês continua intacto. Por que isso acontece? Como eu disse lá no começo, a linha imaginária que separa ou une um dialeto e uma língua é muito mais uma questão política do que linguística. Se a gente for pensar na Europa e, tendo sido colonizados, goste a gente ou não, a gente herdou, pelo menos em parte, essa tradição, pelo menos parte da definição do que é uma língua e do que não é, e a posterior padronização dessa língua, tem a ver com o surgimento dos Estados nacionais europeus. A criação de um Estado nacional costuma passar pela criação de uma identidade nacional, uma tentativa de unir uma população que muitas vezes é até bem dividida, mas tem que ser unida numa identidade única pertencente àquele país. E, nesse processo, estabelecer uma língua oficial e nacional costuma ser um passo muito importante, mesmo que, para isso, a gente tenha que recorrer a fatores extralinguísticos, como questões históricas ou políticas. Na prática, não importa muito se um sueco e um norueguês conseguem se entender ou se a forma de falar deles tem a mesma raiz histórica. O processo de estabelecer esses dois países como independentes passa por estabelecer as duas formas de falar como línguas independentes. Como deu para ver, o termo dialeto não é assim muito cientificamente e linguisticamente preciso. E essa é uma das razões para que estudos mais recentes tendam a evitar usar essa palavra. E como se não bastasse o fato da gente não conseguir chegar numa definição precisa do que é um dialeto, tem também o fato de que a palavra dialeto costuma ser usada com um juízo de valor, como se um dialeto fosse de alguma forma pior ou menos importante do que uma língua. Então, a gente não gosta muito de usar essa palavra. Agora, um termo que a gente usa bastante, até para evitar essa confusão, é o termo variedade. Uma variedade é uma forma específica de falar uma língua, e aqui eu não me refiro só às variedades regionais, não. Eu posso incluir várias variáveis, como por exemplo a idade, o gênero, a profissão e até o contexto de fala. Tudo isso para deixar bem delimitado a qual forma de usar a língua eu estou me referindo. Por exemplo, eu posso me referir à variedade usada por indivíduos com ensino superior completo, nascidos e criados em áreas urbanas. Tá específico o suficiente para você? Mas se a definição de língua e dialeto é muito mais política do que linguística, será que a gente já não pode considerar o português brasileiro como uma língua distinta do português de Portugal? Olha, isso já é outra história e dá muito pano pra manga, mas se você quiser, deixa seu comentário aqui falando e eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, curta, deixa seu comentário dizendo o que você achou, assine o canal para mais definições e confusões linguísticas, abra os ouvidos e até a próxima.